Irene dos Países Baixos, a princesa que quase derrubou a Casa Real. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Realeza no Mundo. Eu sou a Graça e hoje vou falar da princesa Irene dos Países Baixos, porque faz 60 anos que a princesa, que era a segunda na sucessão ao trono dos Países Baixos, decidiu renunciar a tudo por amor, contrariando os costumes do país. Por essa razão perdeu todos os direitos de sucessão ao trono dos Países Baixos e também do Reino Unido, pois sem o consentimento de sua mãe, que era a monarca reinante, casou-se com o príncipe católico da Espanha no verão de 1964 em Roma. O que quer dizer que ao tomar esta decisão secretamente, a princesa converteu-se do protestantismo ao catolicismo romano, o que era uma afronta para a Casa Real holandesa, e casou-se com o príncipe Carlos Hugo de Borbón-Parma, pretendente ao trono de Espanha pelo ramo carlista. Este ramo era um movimento político tradicionalista e legitimista de caráter antiliberal, antirrevolucionário e antimaçónico, surgido em Espanha em 1836, que apoiava Carlos como legítimo rei da Espanha. Irene Emma Elizabeth, nascida a 5 de agosto de 1939. Irmã da rainha Beatriz, mãe do atual rei William Alexander, que foi rainha entre 1980 e 2013. A Europa encontrava-se à beira da guerra. Os pais deram-lhe o esperançoso nome de Irene, de Erene, deusa grega da paz, esperando com isso, como o pai revelaria mais tarde, apaziguar como por magia as fúrias que ameaçavam o continente. Em vão. Com poucos meses a criança foi levada para Londres com toda a família, onde foi batizada e teve por madrinha a mãe de Isabel II. Mas não ficariam por aqui as atribulações da bebê. Ao tentar embarcar para o Canadá, a família foi bombardeada ainda no porto e a princesa colocada no invólucro à prova de ataque químico. Chegaram a Ottawa exaustos e aí permaneceram até 1945, enquanto a rainha Guilhermina ficava em Londres a liderar o governo holandês no exílio. Quando a guerra acabou, a família regressou aos Países Baixos. Neste regresso à vida palaciana, esperava-se que Irene trouxesse finalmente a paz à vida familiar. Só que, audaciosa, a jovem não só foi estudar para a Universidade de Utrecht, como pediu ao pai um automóvel desportivo. Este fez-lhe a vontade até um certo ponto. Ao levantar o capô, Irene descobriu que sobre a linda aparência de um bolide estava o motor de um simples utilitário. Anunciou em seguida que partia para Madrid com o propósito de estudar espanhol. Aqui o pânico instalou-se, pois apesar de 300 anos envolvidos das longas guerras entre os dois países, a dinastia Orange ainda tinha pesadelos com o Duque de Alba e os seus infernais tércios espanhóis a trucidar protestantes. Mas o pior estava para vir. Em 1962, a bela princesa Irene anunciou à família e ao mundo inteiro a sua intenção de casar com Carlos Hugo, Duque de Parma, pretendente ao trono de Espanha, pelo chamado Partido Carlista, e de se converter ao catolicismo. Iniciar-se-ia uma telenovela que teve Franco, os reis da Holanda, o Papa e o governo holandês à frente de um grande elenco. Carlos Hugo, Duque de Parma, havia estudado em Oxford e na Sorbonne e era um capitão da Força Aérea em França. Era uma figura do carlismo, uma força política de direita, que apoiou Franco na Guerra Civil. Contudo, viria também a ser um dos responsáveis pela sua conversão, na luta pela democracia e fim da ditadura, juntando-se a liberais, social-democratas e socialistas na altura da transição de regimes. O Duque era o filho mais velho de Francisco Xavier de Borbón-Parma, que na altura da ditadura de Franco era uma das casas pretendentes ao trono de Espanha. No verão de 1963, a princesa Irene converteu-se ao catolicismo para casar com o seu príncipe. Mas o facto de ter trocado a religião protestante pela católica terá sido um segredo até fevereiro do ano seguinte, quando o seu povo ficou a saber através de uma fotografia publicada na empresa,
onde se podia ver a princesa ajoelhada numa missa em Madrid. Por esta altura, Irene era a segunda na linha de sucessão atrás da irmã, e os membros da família real que poderiam vir a ascender ao trono deveriam seguir a religião do fundador da dinastia, William de Orange. Os neerlandeses terão ficado em choque e até o governo da altura terá tido uma reunião de emergência. A polémica instalou-se e não era caso para menos. Se por um lado a Casa Real neerlandesa e todo o país não queria proximidade com a ditadura espanhola, por outro foi precisamente contra a Espanha que o já referido rei William conquistou a independência dos Países Baixos numa guerra que durou 8 anos no longínquo século XVI. A reunião, que terá durado entre 5 e 6 horas pela noite dentro e que teve lugar no Palácio de Soetjik, juntou a rainha, o marido, a princesa, o noivo, o primeiro-ministro Vítor Marigny e 3 ministros. Apesar disto tudo, a princesa Irene manteve-se fiel às suas convicções. Não aceitou renunciar ao seu amor, por isso, renunciou antes ao seu direito de sucessão e concordou viver em exílio. Irene e o príncipe Carlos Hugo casaram na manhã do 29 de abril de 1964, na Catedral de Santa Maria Maggiore, no centro de Roma. Os noivos chegaram juntos à cerimónia, onde milhares de pessoas os aguardavam na rua. A princesa foi brindada com aplausos quando saiu do carro, e houve até quem cantasse o hino nacional neerlandês. Irene não contou com a presença de nenhum membro da sua família e viria a emocionar-se e chorar discretamente durante a cerimónia. A noiva usou a tiara da família Bourbon-Parma e um vestido criado por Pierre Balmain, com rendas oriundas dos Países Baixos. O casamento foi transmitido pela televisão para que a família pudesse ver à distância. O casal teve 4 filhos: Carlos, Margarita, Jaime e Carolina. Viriam a divorciar-se em 1981. A princesa tinha 42 anos e o marido 41, quando o Tribunal de Utrecht lhes concedeu o divórcio e a tutela partilhada dos 4 filhos. Foi a primeira vez no século XX que um membro da família real neerlandesa se divorciou, e tal como aconteceu com o casamento, rompeu a tradição para seguir o caminho que queria para a sua vida. A princesa Irene regressou ao seu país natal com os filhos, e é lá que tem vivido desde então. Em 2019, quando celebrou 80 anos, a família reuniu-se para celebrar no teatro em Amsterdão. Só a rainha máxima falhou a chamada. Carlos Hugo de Bourbon-Parma morreu a 18 de agosto de 2010 em Barcelona, aos 80 anos, devido a um cancro na próstata. Ficou na memória dos espanhóis como um dos chefes da Casa Bourbon-Parma e uma figura do período de transição, em especial no País Basco. A princesa Irene ficou conhecida por sua atuação em questões ambientais e humanitárias, sendo defensora do meio ambiente e dos direitos das mulheres. Ela também é autora de livros sobre esses temas. Se gostou do vídeo, não se esqueça de meter like e comentar o que você achou do meu resumo sobre a vida da princesa Irene dos Países Baixos. Obrigada, um abraço, até à próxima.